Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 3 de julho, o Ibovespa encerrou o pregão de ontem com uma queda de 0,4%. Os investidores eles seguiram monitorando o conflito entre executivo e legislativo após a derrubada do decreto que elevava as alíquotas do IOF. No cenário internacional, apesar dos dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos, com o relatório ADP de junho abaixo das expectativas, o sentimento foi compensado pelo anúncio de um novo acordo comercial entre os Estados Unidos e o Vietnã, feito pelo presidente Donald Trump. Por fim, o dia ele foi marcado por uma rotação de setores domésticos e sensíveis aos juros, como varejo, para também setores ligados a commodities, com as performances positivas de Vale e Petrobras, evitando uma queda maior do Ibovespa. Falando sobre as mineradoras e siderúrgicas, elas foram impulsionadas pela valorização do minério de ferro, que subiu quase 2%, após o PMI de serviços da Caixin, né, na China, superar as expectativas. CSN e Usiminas também tiveram uma boa valorização, além de Vale e Gerdau. Na ponta oposta, as varejistas como Açaí, Magazine Luiza e Smart Fit foram pressionadas pela abertura da curva de juros. E nessa quinta-feira, o foco do mercado estará na divulgação do relatório de emprego, né, o Non-Farm Payroll, de junho nos Estados Unidos, além do ISM de serviços no mesmo período. As bolsas americanas terão funcionamento parcial, encerrando às 14 horas, devido ao feriado de 4 de julho. E comentando sobre a parcela dos mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam estáveis, né, próximo ali do 0 a 0, com os investidores à espera do relatório oficial de empregos de junho. Ontem, o S&P e Nasdaq renovaram as máximas históricas, impulsionados pelo anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e Vietnã, né, com tarifas de 20% sobre importações diretas e de 40% sobre reexportações. Falando sobre as treasuries, né, elas seguem pressionadas, mesmo após os dados mais fracos de emprego. Os investidores eles também monitoram o avanço da One Big Beautiful Bill, né, um pacote fiscal proposto por Trump, que passou no Senado e agora enfrenta resistência entre republicanos na Câmara. E na Europa, as bolsas elas sobem no início do pregão, em torno de 0,1, 0,2%, com todos os setores no território positivo. E falando sobre a China, os mercados eles fecharam mistos, com investidores reagindo aos comentários do presidente do Fed, o Jerome Powell. Ele afirmou que o Banco Central já teria iniciado o ciclo de cortes de juros se não fossem as tarifas impostas por Trump, o que reacendeu incertezas sobre a trajetória da política monetária. O Vietnã ele foi destaque na região, com o índice local subindo 0,3% para o maior nível desde abril de 2022, impulsionado pelo novo acordo comercial com os Estados Unidos. Falando sobre as outras classes e especificamente do IFIX, o índice de fundos imobiliários fechou a quarta-feira estável, mantendo o bom desempenho registrado no ano, com uma alta acumulada em torno de 11,5%. E sobre a economia, nos Estados Unidos, o relatório ADP, como comentado, indicou que houve perda de 33 mil vagas de emprego no setor privado não agrícola em junho, um patamar bem abaixo das expectativas. E hoje as atenções eles se voltam, né, à divulgação do relatório do payroll, que trará a geração líquida de empregos, expectativa em torno de 106 mil. Tá? E falando sobre uma leitura abaixo das expectativas, deve aumentar as expectativas de cortes de juros pelo Fed nas próximas reuniões. Vale lembrar que amanhã será o feriado nacional da independência, né, nos Estados Unidos. Na China, o PMI de serviços caiu, né, para 50,6 pontos em junho desse ano.
em comparação com 51,1 em maio e abaixo das expectativas do mercado. A leitura marcou a expansão mais fraca do setor de serviços desde setembro de 2024. E falando sobre aqui no Brasil, né, o time até de economia da XP revisou seu cenário de forma relevante. O texto mostra que o cenário global segue favorável ao Brasil, com dólar enfraquecido e preços de commodities sustentados, né, o que beneficia os mercados emergentes. É projetado um crescimento do PIB de 2,5% em 2025 e 1,7% em 2026. A taxa de câmbio foi revisada para 5,50 por dólar, né, no fim de 2025 e 5,70 em 2026. E as projeções de inflação caíram para 5% em 2025 e 4,5% em 2026, refletindo a valorização do real e a moderação nos preços no atacado. Com a inflação mais controlada, o Banco Central deve iniciar o ciclo de cortes de juros em janeiro, com a Selic projetada em 12,5% ao final de 2026. Além disso, a produção industrial brasileira recuou em torno de 0,5% numa comparação mensal, com queda em três das quatro grandes categorias. Além disso, a produção de bens intermediários avançou, impulsionada pela indústria extrativa. É esperado um crescimento mais moderado da indústria em 2025, em torno de 2,2%, refletindo o fim da ociosidade e também condições monetárias mais apertadas. Embora o mercado de trabalho resiliente e estímulos de curto prazo devam evitar uma desaceleração mais intensa. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.